Artigo 1010. A apelação interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau conterá, inciso 1, os nomes e a qualificação das partes. Inciso 2, a exposição do fato e do direito. Inciso 3, as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade. Inciso 4, o pedido de nova decisão. Parágrafo 1º. O apelado será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 dias. Parágrafo 2º. Se o apelado interpuser apelação adesiva, o juiz intimará o apelante para apresentar contrarrazões. Parágrafo 3º. Após as formalidades previstas nos parágrafos 1º e 2º, os autos serão remetidos ao tribunal pelo juiz, independentemente de juízo de admissibilidade. Artigo 1011. Recebido o recurso de apelação no tribunal e distribuído imediatamente o relator. Inciso 1. Decidi-lo-á monocraticamente apenas nas hipóteses do artigo 932, incisos 3 a 5. Inciso 2. Se não for o caso de decisão monocrática, elaborará seu voto para julgamento do recurso pelo órgão colegiado. Artigo 1012. A apelação terá efeito suspensivo. Parágrafo 1º. Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: inciso 1. Homologa a divisão ou demarcação de terras. Inciso 2. Condena a pagar alimentos. Inciso 3. Extingue, sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado. Inciso 4. Julga procedente o pedido de instituição de arbitragem. Inciso 5. Confirma, concede ou revoga tutela provisória. Inciso 6. Decreta a interdição. Parágrafo 2º. Nos casos do parágrafo 1º, o apelado poderá promover o pedido de cumprimento provisório depois de publicada a sentença. Parágrafo 3º. O pedido de concessão de efeito suspensivo, nas hipóteses do parágrafo 1º, poderá ser formulado por requerimento dirigido ao: inciso 1. Tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la. Inciso 2. Relator, seja distribuída a apelação. Parágrafo 4º. Nas hipóteses do parágrafo 1º, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade do provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. Artigo 1013. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada. Parágrafo 1º. Serão, porém, objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal todas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenham sido solucionadas, desde que relativas ao capítulo impugnado. Parágrafo 2º. Quando o pedido ou a defesa tiver mais de um fundamento e o juiz acolher apenas um deles, a apelação devolverá ao tribunal o conhecimento dos demais. Parágrafo 3º. Se o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve decidir desde logo o mérito quando: inciso 1. Reformar sentença fundada no artigo 485. Inciso 2. Decretar a nulidade da sentença, por não ser ela congruente com os limites do pedido ou da causa de pedir. Inciso 3. Constatar a omissão no exame de um dos pedidos, hipótese em que poderá julgá-lo. Inciso 4.
decretar a nulidade de sentença por falta de fundamentação. Parágrafo 4º. Quando reformar sentença que reconheça a decadência ou a prescrição, o tribunal, se possível, julgará o mérito, examinando as demais questões, sem determinar o retorno do processo ao juízo de primeiro grau. Parágrafo 5º. O capítulo da sentença que confirma, concede ou revoga a tutela provisória é impugnável na apelação. Artigo 1014. As questões de fato não propostas no juízo inferior poderão ser suscitadas na apelação, se a parte provar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior. Capítulo 3. Do agravo de instrumento. Artigo 1015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: inciso 1, tutelas provisórias; inciso 2, mérito do processo; inciso 3, rejeição da alegação de convenção de arbitragem; inciso 4, incidente de desconsideração da personalidade jurídica; inciso 5, rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido, de sua revogação; inciso 6, exibição ou posse de documento ou coisa; inciso 7, exclusão de litisconsorte; inciso 8, rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; inciso 9, admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; inciso 10, concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; inciso 11, redistribuição do ônus da prova nos termos do artigo 373, parágrafo 1º. Inciso 13. Outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Artigo 1016. O agravo de instrumento será dirigido diretamente ao tribunal competente por meio de petição, com os seguintes requisitos: inciso 1, os nomes das partes; inciso 2, a exposição do fato e do direito; inciso 3, as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido; inciso 4, o nome e o endereço completo dos advogados constantes do processo. Artigo 1017. A petição de agravo de instrumento será instruída: inciso 1, obrigatoriamente com cópias da petição inicial, da contestação, da petição que ensejou a decisão agravada, da própria decisão agravada, da certidão da respectiva intimação ou outro documento oficial que comprove a tempestividade e das procurações outorgadas aos advogados do agravante e do agravado. Inciso 2, com declaração de inexistência de qualquer dos documentos referidos no inciso 1, feita pelo advogado do agravante, sob pena de sua responsabilidade pessoal. Inciso 3, facultativa, com outras peças que o agravante reputar úteis. Parágrafo 1º. Acompanhará a petição o comprovante do pagamento das respectivas custas e do porte de retorno, quando devidos, conforme tabela publicada pelos tribunais. Parágrafo 2º. No prazo de recurso, o agravo será interposto por: inciso 1, protocolo realizado diretamente no tribunal competente para julgá-lo; inciso 2, protocolo realizado na própria comarca, seção ou subseção judiciárias; inciso 3, postagem sob registro com aviso de recebimento; inciso 4, transmissão de dados tipo facsímile nos termos da lei; inciso 5, outra forma prevista em lei.
Parágrafo 3º. Na falta da cópia de qualquer peça ou no caso de algum outro vício que comprometa a admissibilidade do agravo de instrumento, deve o relator aplicar o disposto no artigo 932, parágrafo único. Se o recurso for interposto por sistema de transmissão de dados, tipo facsímile ou similar, as peças devem ser juntadas no momento do protocolo da petição original. Parágrafo 5. Sendo eletrônicos os autos do processo, dispensam-se as peças referidas nos incisos 1 e 2 do caput, facultando-se ao agravante anexar outros documentos que entender úteis para a composição da controvérsia.